BR. Hoje, 18 de fevereiro, é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, uma data destinada a conscientizar sobre os danos e doenças que o consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode causar, tanto em homens quanto em mulheres. E para falar sobre esse assunto, inclusive convocando a audiência a mandar a sua pergunta, o seu questionamento, nosso WhatsApp 48991813800, vamos receber, para quem acompanha no rádio e também na internet, a doutora Cristina Schreiber, que é médica endocrinologista. Ela está conosco para quem acompanha no rádio e também na internet. Doutora Cristina, uma boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Doutora, primeiro eu queria entender esse contexto quando a gente fala sobre alcoolismo. É um problema que as pessoas têm se dado conta, têm acesso à informação, é algo que infelizmente mata muitas pessoas ainda no Brasil? Sim, nem sempre bem visualizado, né? Boa tarde a todos, nem sempre bem identificado. O alcoolismo ainda é muito frequente, então a gente precisa saber se, por exemplo, se a pessoa já tem vontade de ou lembrança de bebida alcoólica já pela manhã, se sente culpado pela maneira como bebe às vezes, se as pessoas em volta se aborrecem pelo o jeito que você bebe, e se alguma vez a pessoa se sentiu que deveria diminuir ou deveria parar de beber. Essas 4 perguntas são importantes para saber se você pode estar começando a ter o alcoolismo. E isso é importante de ser auto-identificado para que a pessoa possa procurar ajuda, porque nem sempre como é muito socialmente aceito o álcool, nem sempre se percebe o alcoolismo. É algo que vem, ele vai meio sorrateiro, né? O álcool ele vai às vezes a pessoa vai aumentando um pouco a ingesta alcoólica e aquilo vai aumentando aos pouquinhos, assim, né? Justamente esse ponto, quando que a gente pode classificar uma pessoa como alcoólatra ou não? Alguém que bebe uma vez por semana e vai aumentando essa quantia? Ou é aquela pessoa que não consegue passar um dia sem beber? Não, hoje em dia já é considerado as pessoas que fazem grandes libações alcoólicas, que a gente diz, grandes ingestas alcoólicas só ao fim de semana, ele também pode ser considerado uma pessoa que é adicta ao álcool, sim. Antigamente se pensava que era só aquele que mantinha o consumo diário, mas isso vem mudando. A classificação ela é relacionada também às pessoas que podem ter um consumo abusivo periódico, ou seja, aos fins de semana. No Brasil, estima-se que 18,4% da população possua o consumo abusivo de álcool, mais entre os homens, em torno de 25%, e 12% entre as mulheres. Mas vem crescendo entre as mulheres esse número. E como que a gente pode classificar o efeito do álcool no organismo, né? Como que biologicamente a gente pode falar assim, por que que o álcool ele é tão prejudicial à saúde, doutora? Então, assim, primeiro, porque quando ele é degradado, 2 a 5% do álcool saem inalterados na urina, mas o restante é metabolizado pelo fígado e se transforma em acetaldeído, que é uma substância que ela é cancerígena, é um químico que ele é considerado um carcinógeno. Essa é uma questão que é pouco falada. A gente fala muito das questões de violência, aumento da violência em casa, aumento da violência doméstica, aumento dos acidentes e tantas outras questões com álcool, mas a gente não fala tanto do poder carcinógeno do álcool, isso é colocado um pouco de lado, mas primeiro, né, ele vai atuar como um depressor do sistema nervoso central e depois ele começa, né, a curto prazo, sonolência, náuseas, vômitos, dor de cabeça, a depender da pessoa e da concentração de álcool da bebida, e a longo prazo ele pode inclusive levar à demência, porque o uso excessivo do álcool contínuo ele pode fazer efeitos locais no cérebro mesmo. Hoje tem trabalhos mostrando que quanto maior a quantidade de vezes que você bebe e a concentração dessa bebida durante uma semana, reduz o tamanho do seu córtex cerebral, ou seja, da massa cinzenta mesmo do cérebro. Então, a gente, além, né, da dependência física e emocional, existem esses efeitos que são efeitos biológicos,
bioquímicos, biológicos, enfim, né, os efeitos colaterais do uso crônico do álcool. E quais são os principais tipos de cânceres que estão ligados ao consumo de álcool? São os que primeiro entram em contato, então, esôfago, boca, língua, todos os de cabeça e pescoço que a gente fala, estômago também, são os mais frequentes. Mas também o câncer de mama, de próstata, também eles estão linkados, né, ligados aí como causa o álcool. E tem outras doenças também que a gente pode classificar, além, por exemplo, de cirrose hepática, enfim, digamos que é a principal, mas também tem outras? Sim, a cirrose hepática, o próprio câncer hepático também, e a dependência a gente já falou, né? Mas o câncer e a cirrose hepática ela é bem prevalente no país também. A gente tem aqui em Santa Catarina, somos líderes em transplante hepático, né? Modelo para o Brasil, e uma das causas bem prevalentes é o uso de álcool crônico. A gente tem, por exemplo, um tratamento específico para quem tem problemas e já está, digamos, com o problema do vício, né? Então tem que buscar ajuda. Aí parte também, para além da área médica, o psicólogo, a área médica ainda também um psiquiatra. É um Isso. tratamento que ele é multidisciplinar. Exatamente. Todas as regiões têm os CAPs, que são os Centros de Atendimento Biopsicossocial, e também no posto de saúde a pessoa pode procurar ajuda, sim. É mais difícil que... É isso que a gente fala, né? O alcoolismo, muitas vezes, ele é velado, ele é velado, ou seja, a família meio protege, enfim, a família... Ou o próprio que utiliza bastante o álcool, ele não se vê como alcoolista, então é realmente um drama familiar muitas vezes, mas os postos de saúde eles precisam encaminhar esse paciente para o CAPS, que é o Centro de Apoio Psiquiátrico e que tem em cada região. Seria isso. E as referências psiquiátricas que a gente tem, que não são muitas, isso é uma verdade, uma realidade. A gente precisa de cada vez mais referências psiquiátricas pelo SUS ofertado, mas esse seria o caminho. E o AA, que é um grupo de apoio, que não é médico, mas que é um grupo de apoio onde as pessoas buscam apoio. Ele pode ser procurado online ou presencial. O AA, você procura no Google Alcoólicos Anônimos, e os Alcoólicos Anônimos fazem um trabalho muito importante de ajuda, de autoajuda, ou seja, de grupos de pessoas que são alcoolistas e que se reúnem para apoiar umas às outras e também para mostrar para os que já estão sóbrios o caminho que deve ser, né, que ele pode, né, encontrar, ou eles trocam também bastante lá no AA sobre os caminhos possíveis dentro da assistência médica. Tem inclusive o site que é o www.aa, de alcoólicosanônimos.org.br. Lá tem toda a associação que envolve o trabalho em todo o país e você pode buscar ali o atendimento mais próximo de você também. Tem inclusive grupos de WhatsApp, dá para conversar com alguém por telefone também a partir dessas informações no site. Então é um canal importante, aa.org.br. Agora, doutora, existe medicamento que auxilia no tratamento para deixar esse vício, para deixar de consumir tanto álcool? Sim, existem psicotrópicos, que são medicações controladas, que são utilizadas como apoio para melhorar os sintomas, principalmente da abstinência ao álcool, e o psiquiatra, então, ele dá esse apoio com essas medicações. Outro ponto interessante, doutora, que a gente também às vezes recebe aqui sobre, quando faz entrevistas sobre o consumo de álcool, aquela pessoa que toma a sua cervejinha uma vez por semana ou em confraternização. É um ponto também a se preocupar esse tipo de consumo. Vai depender se essa pessoa também tem algum problema na família, algum histórico. Como que esse caso também ele pode ser acompanhado? Assim, eu faço parte de uma faixa etária
que o álcool era visto como algo muito tranquilo e não se discutia o efeito, principalmente nos adolescentes. Então, vejo que minha geração começou a consumir álcool muito cedo. Isso é uma crítica que a gente, quando estuda e passado o tempo, e hoje se vê que os psiquiatras recomendam que não se faça esse uso nem mesmo acompanhado dos pais, ou seja, se postergue ao máximo o início do uso do álcool em adolescentes, se puder, o máximo possível, porque eles estão numa fase de neurogênese muito acentuada, o cérebro até os 21, 25 anos, ele está numa multiplicação muito acentuada, então o ideal seria que não houvesse contato com álcool. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro. Hoje em dia, o indicado é orientar os filhos a não ingesta de álcool até que se possa ter uma maturidade neurológica maior. Esse é o indicado. Porque é isso, né? A gente acaba deixando tudo muito tranquilo. Agora, essas comemorações pontuais e esse uso de uma bebida que nem tem, né? A cerveja não tem uma concentração tão alta, não há um problema de saúde pública com isso. Isso é uma questão ocasional relacionada a uma comemoração. Claro que a gente sabe que não há dose segura, isso é muito importante a gente afirmar, não há dose segura de álcool, a gente não pode dizer que aquele adolescente que usar uma vez, ele não vai se tornar adicto no futuro, pode acontecer, é um risco que se corre. Então, é importante os pais terem esse entendimento, que não é só a questão da criança escolher ou do adolescente escolher e depois manter-se controlado. Não é bem assim. Existe uma genética positiva que deve ser observada na família e também a gente precisa ficar preocupado com as novas gerações. Então, se é uma família que tem muito comum o consumo, ou seja, a gente sabe que os filhos eles copiam, né? E aí as novas gerações vão copiando esse comportamento. Mas não é porque há uma celebração ou outra que isso vai fazer tão mal assim. A gente precisa ter o equilíbrio, né, e a parcimônia em relação a isso. Cristina Schreiber, que é médica endocrinologista, eu queria agradecer a participação aqui conosco. Muito obrigado e um bom trabalho. Imagina. Por aí. Eu que agradeço. Bom dia. Agora 3h48, hoje, portanto, 18 de fevereiro, Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. A gente muda de assunto agora no CBN Total para falar de oportunidade, porque o Instituto Federal de Santa Catarina abriu inscrições para cursos rápidos. São mais de 1.000 vagas disponíveis. Franciele de Moraes. Para quem está buscando curso de qualificação profissional ou curso de